Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. Você sabe o que significa LDB? LDB é a Lei de Diretrizes e Bases. Qual será a importância de uma lei de educação nas nossas vidas, dos educadores, dos educandos? Quais as mudanças que essa lei traria para a nossa prática, para o nosso dia a dia? E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai nos deslumbres de mula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. Nós estamos aqui em Brasília para forçar os deputados a votarem a LDB. Nós sabemos que não tem os avanços que os trabalhadores tinham nessa cidade, mas foi o que nós conseguimos com a correlação de força. Achamos que é de fundamental importância a aprovação já dessa LDB, porque ela vai definir os grandes rumos da educação no Brasil. Estamos aqui não só acompanhando a LDB a nível de representação do Estado, mas também como elemento, componente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que temos acompanhado o dia a dia da luta nesses últimos 4 anos para que se garantam a LDB democrática e avançada para os trabalhadores. Na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital do venerável cardeal. Essa luta pela educação democrática, ela vem se dando com um embate bastante forte, uma luta bastante forte dentro do Parlamento brasileiro, dentro da Câmara e agora no Senado, com a discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida pelos educadores como LDB. Nós temos uma história no Brasil que não facilitou a conquista de uma educação organizada de maneira global. Nós tivemos a primeira legislação do ensino brasileiro, que poderia se considerar global apenas na década de 60, depois de uma série de anos de discussão no Congresso Nacional, quando foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases. A lei foi reformulada em 1971, em plena ditadura militar, e é essa lei que está em vigor ainda hoje, que estabeleceu uma série de questões, como, por exemplo, a profissionalização no segundo grau, que agora já praticamente está revogada, mas que, de toda maneira, fez com que a educação brasileira revivesse com muita força uma fase assim, de muita técnica e pouca preocupação com avanços sociais, com que a educação fosse um fator de transformação da sociedade brasileira. Então, com a promulgação da Constituição em 88, era necessário que o Congresso Nacional discutisse uma nova lei. Essa lei, como eu já disse, vem sendo discutida no Congresso Nacional e ela tem uma característica que, para o meu ponto de vista, é a característica principal. Ela não foi feita apenas pelos deputados. Ela é o resultado de uma longa discussão entre educadores, entre o povo brasileiro interessado na questão da educação, que foi chamado a dar a sua contribuição na elaboração dessa lei e principalmente através de uma entidade que se chamou o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública,
que juntou todos esses grupos, todas essas entidades e associações que lutam pela escola pública no Brasil, no sentido de fazer com que a educação que estivesse escrita nessa lei, ela fosse de fato uma educação disposta a mudar essa realidade nacional que é trágica, terrível, todos nós sabemos disso. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. Nosso objetivo é transformar toda essa mobilização que durou mais de 4 anos numa lei concreta que reflita os anseios da categoria em termos de uma nova lei de diretrizes de bases da educação nacional. Temos, portanto, que referendar não só a luta dos trabalhadores em educação em todo o país, mas também a luta institucional dentro do Congresso, no sentido de fazer com que as bandeiras de lutas dos trabalhadores em educação estejam refletidas nessa nova LDB. Uma outra questão que a gente acha interessante, importante, é a questão da gestão democrática. Essa, para nós, é uma questão essencial, porque nessa questão participam os servidores de escola, os professores, os alunos e a comunidade em geral. Quer dizer, você não pode ter uma escola democrática se ela é autoritária. Você não pode ter uma escola de qualidade se ela não tem democracia. Quer dizer, a democracia e a qualidade andam juntas. Nós sabemos que diversos avanços já foram conseguidos no projeto da Câmara. No entanto, os aperfeiçoamentos estão sendo perseguidos. E é o que a gente deseja, enquanto fórum, enquanto ANFOP, que é a nossa associação. Sobretudo, quanto à formação e carreira do profissional da educação, nós tivemos alguns avanços. Especialmente a questão da Base Comum Nacional, que foi incluído no artigo 87 do projeto da Câmara, que é uma forma de dar organicidade aos cursos de formação dos profissionais da educação, sobretudo a uma forma que conduz esse profissional a uma melhor qualificação, uma melhor profissionalização e principalmente para que ele tenha uma qualificação adequada a um Brasil que luta por uma sociedade justa e em busca da cidadania dos nossos alunos, que serão nossos futuros dirigentes da nação. Que a LDB ela ocupe um espaço realmente efetivo na política educacional do país e que nos estados, já que tem muitos espaços da LDB que vão ser conduzidos através dos estados, que se tenha a mesma clareza, o mesmo entendimento que permeou as discussões aqui no Senado. A gente coloca a educação física enquanto forma mais ampla, não apenas restrita ao desporto coletivo ou ao que tem movimento físico, mas também as questões intelectuais que ela estaria abrangendo, que seria o xadrez, a dama, o dominó, os jogos de salão, quer dizer, todo esse leque que a educação física tem condições de atuar. Nós corremos o risco, neste momento, de termos o mesmo fato acontecendo nesse dia a dia da LDB, ou seja, quando no ano de 90, os constituintes que entraram naquele mandato fizeram todo um processo de emendas ao projeto de LDB que já estava na sua fase terminal. Nós corremos o risco, se a revisão constitucional acontecer agora, a partir do dia 5 de outubro, termos o mesmo processo de obstrução até o ano de 95, visto que em 94 os deputados e senadores terão que se afastar para concorrer a cargos eletivos. Estamos em setembro, justamente numa reunião na Comissão de Educação do Senado, onde se discute, e mais uma vez se discute, a Lei de Diretrizes e Bases Nacional. E essa LDB é uma expectativa, não só para nós professores, não só para os nossos estudantes, mas para o povo brasileiro, na medida que ela assegura encaminhamentos fundamentais na defesa da escola pública. E como exemplo nós podemos destacar a democratização, a gestão democrática, a gratuidade do ensino, principalmente o repasse de verbas públicas e a qualidade da educação. Nós podemos assegurar que este projeto, ele contempla os caminhos de modernização da sociedade brasileira. Iniciativas de saúde a serem desenvolvidas na escola não são de responsabilidade do setor
da educação, e sim são de responsabilidade do setor saúde e devem ser operacionalizadas pela integração efetiva das redes de saúde e de educação, e não pela contratação de professores da saúde pela educação, ou então, ao invés da educação, estabelecer uma articulação entre as políticas públicas e sociais, ela passar a fazer, como coloca o Caput, o desenvolvimento de programas de saúde sob a responsabilidade única e exclusivamente dos sistemas de ensino. Artigo 39, inciso 1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Porque você fala em Estado, depois fala em Distrito Federal, fala municípios, fala nos Estados, o Estado singular é o Estado Federal. É o Estado como um todo, a organização jurídica da sociedade. Então aqui o Fórum propõe a educação nacional organizada em sistema, expressão institucional do esforço articulado, autônomo e permanente do Estado, aí repete, e da sociedade brasileira pela educação, ou sociedade brasileira ou Estado. Porque o Estado já é a sociedade devidamente representada. Compreende os sistemas de ensino da União, os sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios integrados e reciprocamente complementares e cooperativos. Eu posso atender essa redação modificando também um pouquinho, porque ela está melhor do que a redação, mas ela tem uma modificação profunda, porque ela faz, pelo que eu vejo aqui, a substituição dos princípios, não é, pelas diretrizes e bases. Então, na verdade, a lei é de diretrizes e bases. Os princípios são maiores que a lei. São maiores que a lei. Os princípios são maiores que a lei. Então, os princípios não precisam nem de serem escritos. Eu creio que a orientação adotada pela Vossa Excelência, que agora é explicitada, ela é muito preferível, ela é muito melhor, ela atende muito melhor as finalidades de uma lei enxuta, como deve ser a que Vossa Excelência está falando. Encerrada essa fase de debates aqui, dessa primeira etapa, nós vamos, em princípio, convocar a comissão para o próximo dia 7, quinta-feira, e se o relator nos apresentar o relatório até lá, então nós já começaremos a discutir o substitutivo do relator. Nós queremos agradecer a todos os presentes, os senhores senadores, a professora Ivani, que esteve aqui representando o Fórum Nacional em Defesa da LDB. Queremos agradecer a todos os presentes e estamos encerrando a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Nós pretendemos consolidar isso aproximadamente até o princípio do mês de outubro, até o dia 7 ou dia 13 de outubro, para que aqui na Comissão de Educação nós possamos discutir o projeto, o substitutivo do relator, senador Cid Saboia. Logo após isso, aprovado o projeto aqui na Comissão de Educação, como volto a repetir, o projeto da Câmara dos Deputados, já aprovado pela Câmara dos Deputados, o substitutivo nós pretendemos mandar o mais rápido possível ao plenário do Senado Federal. Tudo faz crer que até o final do mês de outubro nós gostaríamos de ver esse projeto já aprovado pelo plenário do Senado Federal. Esta é a informação, como presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, nós temos a informar. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, presos indefesos, mas presos são quase todos. O projeto de LDB aprovado pela Câmara Federal configura conquistas de importância para o povo brasileiro. A tentativa de reordenamento da política educacional brasileira
se consubstanciou numa reorganização, numa reestruturação da educação escolar. Poderíamos mencionar como ponto alto, como ponto de partida, o próprio artigo 1º, que trata da concepção de educação. Uma concepção de educação ampla, que extrapola muito o ensino, a educação escolar, que evidencia a educação como algo presente em todos os momentos da vida do ser humano, na sua prática social, no mundo do trabalho, nos movimentos sociais, nas relações familiares, nos clubes, nas igrejas, em que a cada momento o homem aprende, o homem se faz. Olha, eu posso dizer tranquilamente, o despreparo quase generalizado da maioria dos segmentos da nossa sociedade em discutir essa relação, a função social da educação em relação ao trabalho, né? E o que tem de ser integrado entre os dois setores, educação e trabalho, todos os dois tão fundamentais para a formação do indivíduo. Então isso refletiu-se profundamente na tentativa de construção do texto da lei. Não há agora está todo mundo, todos os setores, a universidade, a CUT, que é o setor que está discutindo mais essa questão em relação à educação do trabalhador. O próprio Congresso não tem nenhuma curva de discussão nesse sentido. Entendeu? Quer dizer, agora, a partir dessa LDB e já no final das discussões, é que você percebe que os diversos setores, muitos além desses que eu citei, entidades científicas, sindicatos, os estudantes, os parlamentares e outros tantos setores, quase que agora que eles estão se convencendo que tem que sentar e pensar uma forma de se oferecer uma educação ao trabalhador. E isso é muito gerado pelo movimento internacional de modificação na organização do processo de trabalho e do processo de produção, que conhecimento é poder na mão do trabalhador. Um importante ponto que a LDB avança em termos de conquista social é o da escolaridade, ou seja, o acesso que as pessoas passam a ter à escola. Nós tínhamos uma